Saudações, companheiros espíritas e simpatizantes do Espiritismo. Estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 16 com o tema Tu, porém. Quem vai fazer o estudo para nós é o nosso amigo Carlos Martins. É com você, Carlão. Olá, queridos ouvintes. Olá para todos que acompanham o Grupo Divulgar pelo canal do YouTube. Sejam bem-vindos. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Vinha de Luz, que é do Espírito Emmanuel e que chegou até nós através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Esta obra, primeiramente, foi publicada no ano de 1951 pela Federação Espírita Brasileira, mais conhecida pela sigla FEB. Hoje nós vamos comentar o capítulo 16, que tem como tema Tu, porém. Eu sou Carlos Edson Martins e estarei com vocês hoje para as reflexões a respeito deste capítulo. Vamos então fazer a leitura que inicia com um trecho do Evangelho, que é de Paulo e vem de Tito, capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. A partir deste trecho, Emmanuel tece as seguintes considerações. Desde que não permaneças em temporária inibição do verbo, serás assediado a falar em todas as situações. Convocar-te-ão a palavra os que desejam ser bons e os deliberadamente maus, os cegos das estradas sombrias e os caminheiros das sendas tortuosas. Corações perturbados pretenderão arrancar-te expressões perturbadoras. Caluniadores induzir-te-ão a caluniar. Mentirosos levar-te-ão a mentir. Levianos tentarão conduzir-te à leviandade. Ironistas buscarão localizar-te a alma no falso terreno do sarcasmo. Compreende-se que procedam assim, porquanto são ignorantes, distraídos da iluminação espiritual, cegos, desditosos, sem o saberem, vão de queda em queda, desastre a desastre, criando a desventura de si mesmos. Tu, porém, que conhece o que eles desconhecem, que cultiva na mente valores espirituais que ainda não cultivam, toma cuidado em usar o verbo, como convém ao Espírito do Cristo que nos rege os destinos. É muito fácil falar aos que nos interpelam, de maneira a satisfazê-los, e não é difícil replicar-lhes como convém aos nossos interesses e conveniências particulares. Todavia, dirigimos-nos aos outros com a prudência amorosa e com a tolerância educativa. Como convém à sã doutrina do Mestre, é tarefa complexa e enobrecedora que requisita a ciência do bem no coração e o entendimento evangélico nos raciocínios. Que os ignorantes e os cegos da alma falem desordenadamente, pois não sabem nem veem. Tudo, porém, acautela-te nas criações verbais, com quem não se esquece das contas naturais a serem acertadas no dia próximo. Vamos aos comentários. Essa passagem de Paulo, que está em Tito 2, é provável que tenha sido escrita
entre a primeira e a segunda epístolas a Timóteo. Isso por volta dos anos 64, 65 depois de Cristo. Paulo escreveu a epístola a Tito depois do seu primeiro encarceramento em Roma. Essa epístola foi escrita a Paulo, essa epístola foi escrita a Tito, a quem Paulo chamava de seu verdadeiro filho. Tito era grego, ele se converteu ao Evangelho graças à influência do próprio Paulo. Depois de convertido, Tito trabalhou ao lado de Paulo na pregação do Evangelho e na organização da igreja. Ele ajudou a arrecadar doações para os pobres de Jerusalém e acompanhou Paulo ao Conselho de Jerusalém. Paulo escreveu a Tito para fortalecê-lo em seu papel de líder do ramo da igreja da ilha de Creta, em consequência de uma oposição que ele vinha sofrendo. E Emmanuel, ao buscar neste trecho de Tito, que utilizou como início deste capítulo para alertar a respeito dos cuidados necessários com a palavra. A palavra pode servir para influenciar-nos a ações, a atitudes e ao uso também do verbo de maneira adequada. Emmanuel alerta para isso. Se nos deixarmos conquistar por discursos que fogem do conceito que a doutrina espírita nos traz de homem de bem, se nos deixarmos influenciar por discursos que nos levam para um caminho diferente da proposta do Divino Mestre Jesus, nós poderemos nos colocar em condições de falhas e erros. Mas Emmanuel alerta, diante deste discurso, a nossa reação ela tem que ser assertiva. Ela tem que ser uma reação não de dureza, mas de responsabilidade. Não fazer uma reação a influências que nos chegam de forma a ser agressivo com quem as faz. Da mesma forma que nós devemos tomar cuidado com a leitura, com a reflexão que fazemos a respeito das expressões que são chegadas até nós, por aqueles que talvez ainda não tenham o conhecimento de caminho de bondade que todo espírita deve ter, do caminho que na doutrina Kardec indicou com apoio dos espíritos como o roteiro, como o esquema, como a forma de nos tornarmos homens de bem, nos aproximarmos do amor representado pelo Divino Mestre, porque, lembramos, qual é o modelo de homem de bem, segundo a doutrina espírita para nós? É Jesus. E o que é que nós devemos fazer para nos tornarmos também homens de bem? Procurar imitar Jesus. Nós vamos conseguir sermos iguais a Jesus? É claro que não. Nós ainda somos espíritos que estamos distante daquele nível espiritual representado pelo Divino Mestre. É claro, mas na dúvida de como proceder, o que nós podemos fazer? Nos questionar da seguinte maneira: em meu lugar, como Jesus agiria? O que Jesus faria? Em quais aspectos do comportamento de Jesus, da biografia de Jesus, eu posso me inspirar para lidar com essa situação? Que pode ser uma situação recorrente, uma situação nova.
mas no comportamento que Jesus nos deixou de legado, nós encontraremos uma noção de como proceder e de como nos comportar. Então Emmanuel alerta para os riscos destas influências que vêm de bocas de pessoas, de espíritos que talvez não tenham esse conhecimento que nós espíritas estamos buscando ter. É preciso que nós sejamos, então, nesse aspecto, coerentes com esse conhecimento que nós estamos angariando e termos essa atitude assertiva com relação a essa influência. Não reagir de maneira endurecida, não reagir de maneira belicosa, não reagir de maneira a atingir o próximo, mas sermos generosos, bondosos e coerentes com a nossa caminhada de busca de evolução espiritual. O Mestre Jesus, ele soube muito bem utilizar a palavra. Ele soube muito bem se expressar com muita sapiência. Ele foi um mestre no uso do verbo. Por isso que nós temos essa referência, mesmo já tendo passado 2 milênios da chegada do Mestre ao nosso planeta, porque ele foi marcante não somente no discurso, mas também na união do discurso às ações. Emmanuel nos recomenda a seguir este exemplo de Jesus, a seguir o legado que ele nos deixou, tanto com os ensinamentos como com o seu comportamento. É fato que Jesus muitas vezes precisou utilizar palavras mais duras. É fato que Jesus muitas vezes precisou ser enérgico. Mas porque de fato existem momentos na nossa vida que nós precisamos ter uma postura mais rígida diante de certos aspectos, diante de certas situações. E Jesus soube muito bem agir nessas situações, mas sem ser bélico, sem adotar um tom de agressão pura, simples e gratuita. Não. As palavras de Jesus eram funcionais, elas tinham um objetivo, elas tinham um porquê, elas tinham uma razão de existir. E é essa sabedoria que Emmanuel, neste capítulo, nos indica, nos aponta que nós temos que nos inspirar, que nós temos que ter como a grande referência de como vamos agir. A proposta é: tenhamos cuidado com o que chega até nós, saibamos filtrar. E aquilo que não nos cabe, não nos serve, que saibamos descartar, mas de maneira adequada, de maneira tranquila, de maneira sapiente, de maneira que a bondade das nossas palavras se mostrem como algo espontâneo no que sai das nossas bocas e principalmente do que é representado nas nossas ações. Então, era esta a contribuição que tínhamos para esta fala. Esta é a nossa contribuição para o divulgar.net. Aos que nos acompanham pelo YouTube, os convido a se inscreverem no canal, a curtirem este vídeo. Assim vocês terão a informação através da plataforma de quando novos vídeos estarão disponíveis, estarão incentivando o nosso canal a crescer cada vez mais, e fiquem curtindo sempre que possível as publicações do canal do divulgar.net no YouTube. Muito obrigado, recebam um cordial e fraterno abraço. Até a próxima. Agradecemos ao nosso amigo Carlão
pelas reflexões do capítulo 16, que traz como tema Tu, porém. Emmanuel nos alerta de quando usarmos a fala, devemos ter cuidado. Falar é fácil, mas devemos ser prudente e amoroso. Por isso devemos ter muito cuidado. Agradecemos mais uma vez o nosso amigo Carlão e convidamos você, internauta amigo, para se inscrever no nosso canal do YouTube, divulgar a doutrina espírita e conheça todas as nossas divulgações. Que Jesus permaneça com todos. Até a próxima.